são boas ou não? Depende. Só temos que dizer que depende. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o LF e hoje estou dando para vocês a minha opinião a respeito sobre as AUs mescladas, que são AUs em que acabam fundindo suas histórias com outras AUs, formando uma coisa nova. Mas claro, no tema eu vou dizer exatamente algumas coisas que são positivas para essas AUs e coisas que são negativas a elas. Por que que essas histórias são 8 ou 80? Ou elas são muito boas ou elas são terríveis. Primeiro vou falar das coisas positivas dessas versões alternativas e depois eu falo das negativas para depois dar de fato a minha opinião. Uma das coisas positivas mostra versões interessantes das mesmas AUs que gostamos e enxergamos de formas diferentes. Por exemplo, tem Horrorfield. Em Horrorfield é a fusão de Horrortale com Underfield, onde podemos imaginar se o universo de Underfield estivesse passando pelos mesmos acontecimentos de Horrortale e, claro, ocasiona eventos semelhantes com coisas diferentes. Por exemplo, na versão de Horrorfield, o Sans perdeu a sua mandíbula, quem foi o rei do subsolo foi Papyrus, depois quem virou foi Undyne após tentar atrair eles. Ou seja, uma história parecida com a de Horrortale, mas com uma visão diferente, uma visão baseada em Underfield. E com isso teve acontecimentos parecidos, mas que tem suas diferenças. Eu até gosto de algo com essa pegada ok, as coisas são parecidas, mas elas têm umas diferenças que fazem elas se encaixar. E outra que também encaixa bem nessa categoria é o personagem Shadowy Dream, que nós enxergamos o Dream se transformando na forma do que o Nightmare é. É um personagem que é muito famoso e tal, e essa é a mescla interessante, uma, entre aspas, fusão do que seria o Dream se ele estivesse pela mesma situação do Nightmare. Outro ponto positivo é a possibilidade de finais diferentes e até talvez mais interessantes do que a versão original, como por exemplo a própria história de Dusty Day Last Genocide. Enxergar o Dusty Sans como se ele estivesse no lugar do Sans de Last Breath foi absurdo de incrível, e tem um final ainda melhor e é mais coerente do que a versão original. Afinal, em Last Breath, mesmo com o Sans e Gaster lutando juntos, eles ainda perdem para o humano. Porém, quem que vence o humano na história original é Flaw e Asgore, que se unem para poder derrotar a gente e conseguem, mesmo de uma forma extremamente bizarra. Já em Last Genocide, quem vence o humano é o Gaster, que está enganando o Sans, assume o corpo dele e ainda fica mais poderoso que o humano usando a alma artificial. Tem todo um vídeo no meu canal contando a história sobre isso, é só vocês verem no link que está passando aí no card. Ou seja, além de enxergar um personagem com uma história completamente diferente, mas fundida a outra, ainda ocasiona uma história ainda melhor do que a original e muito mais interessante, muito mais positiva, muito mais abrangente para a comunidade. Outra coisa positiva é que, de certa forma, até mesmo acabam divulgando a história original. Afinal, ambos crescem e se o criador da AU mesclada divulgar a original, ambas crescem juntos, afinal sempre vai ter uma parte que vai caminhar junto e a outra como uma referência, um motivo referente para criar minha AU nessa AU do outro lado. Essa é uma das vantagens mais interessantes dessas AUs mescladas. Mas agora eu vou falar dos problemas que essas AUs possuem. Afinal, não é só de maravilhas que vivem essas AUs estranhas. Um grande problema é quando eles descaracterizam o conceito daquele mundo e dos personagens principais. Por exemplo, uma das histórias que eu me lembro que descaracteriza bastante o conceito dos personagens é a história do Dusty Sans. Ele foge completamente do conceito original do Kink e do próprio Dusty. Fica tão viciado em coisas como essa por causa das faltas de sentimentos que ele possui. E na própria história dele diz que ele também jogou fora os frascos dele. Então ele não deveria ser nada tecnicamente. O sentimento dele fica nulo. E outro problema, um personagem Dusty não é só um personagem que usa um gorro em cima da cabeça tampando usando a blusa. É mais do que isso, é um conceito interessante, ele é mais do que só apenas isso. Isso é um problema da comunidade, confundir o Dusty com o Killer. O Killer sim é um personagem que mata porque sim, porque gosta, porque tem esse prazer e tal. Já o Dusty não, o Dusty ele só começa entre aspas a gostar depois que ele fica doido, depois de ter matado o próprio irmão. Mas ele só faz isso porque ele já está insano o suficiente. Outro problema são histórias idênticas à original. E eu não tô brincando, tem AUs mescladas que elas são tão idênticas à original que não mudam nada tecnicamente falando.
só acrescentam alguns fatos novos, mas depois a história fica tão previsível porque ela é idêntica à original, o que ocasiona uma completamente inútil para a comunidade, porque literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V da história original. Um exemplo dele é que ele agora tem o título de Dust Evo comparado ao Evo original. É literalmente dois personagens idênticos com a mesma história, com a diferença que é só o Dust Sans passando pelos mesmos eventos do que o Genos Sans, que é do universo de Afterpay. Não é legal, não é interessante esse personagem. Ele é só simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V. Os eventos são o mesmo, por mais que o plano de fundo dele ser um Dust seja diferente, ainda a história é a mesma. Isso não é legal, os personagens são só idênticos ao original. O grande problema dessas mesclas é que, além de terem AUs bizarras e confusas que têm a mesma história mesclada, existem também AUs, ou melhor, personagens que são só esses personagens mesclados, como o Insanity Hero e o próprio Ink 404. Dois personagens que não têm